Mas a pergunta é, dá para confiar nas cópias mesmo? Você consegue confiar nas cópias? Sabe o que é legal? É que Deus preparou o povo de Israel para que eles fizessem as cópias. E o povo de Israel era extremamente zeloso nessa questão de fazer as cópias. Eles não encaravam fazer cópia como um simples trabalho. Eles encaravam isso como se fosse um ministério. E eles levavam isso muito a sério. Então vamos ver o que tinha numa cópia. Bom, era necessário, primeiramente, um pergaminho. Você vai fazer cópia como? Um pergaminho. O pergaminho só podia ser tocado por um judeu. Nenhum gentil podia tocar naquele pergaminho. Tem que ser um pergaminho em que um gentil jamais tocou. Somente um judeu. E o animal a ser utilizado, né, de pele de animais, como vocês viram, tinha que ser de um animal puro, segundo a lei de Moisés. Então nós já temos um pergaminho, já vemos que o povo era meio chato, nenhum gentil pode tocar, tem que ser pele de animal puro, e agora nós temos a tinta. Como é que era feita a tinta? A tinta também tinha que ser preparado exclusivamente por um judeu. Não pode gentil tocar para não contaminar a coisa. Era preparada com uma mistura de pó, semelhante a um pó de carvão, e com uma substância esbranquiçada, que parece com a goma arábica. Bom, nós temos os pergaminhos, temos a tinta, agora falta alguém para escrever isso aí. Os escribas. Os escribas, a função deles, já diz o nome, né? Escribas. O escriba, que é o responsável pela cópia, ele não podia escrever uma só palavra de memória. Ele não podia. A gente, às vezes, né, decora a Bíblia com uma certa facilidade. A gente sabe alguns versículos de cor, né? E às vezes, se você tiver que escrever escreve João 3,16. Bom, você vai escrever conforme você sabe de cor. Você vai usar a sua mente aí para escrever de cor. O escriba, ele não podia escrever assim de memória. Ele tinha que pronunciar bem alto cada palavra. Tá? Não é frase, não. É cada palavra antes de escrevê-la. Deus amou, e tinha outros escribas perto dele. Amou o mundo. Então, ele escrevendo palavra por palavra e pronunciando. Por quê? Quando eu estou escrevendo, eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever, porque eu penso mais rápido do que a minha mão consegue escrever. Então, eu estou escrevendo. Aí depois eu vou ler, está faltando palavra, está comendo outra pela metade aqui. Por quê? Muito rápido para escrever. Então, o escriba podia acontecer isso, comer uma palavra ou outra. Então, ele tinha que falar a palavra que ele estava escrevendo. É tipo o caconinho na fábrica, né? Parece chato, mas serve para alguma coisa. Então, ele tinha que pronunciar a palavra. E os escribas, eles tinham a reverência diante desse trabalho. Ele não tratava como qualquer coisa. Eles tinham que trocar a pena do seu tinteiro cada vez que eles escrevessem o tetragrama, que é traduzido para nós como Deus hoje. Então, imagine só, todas as vezes que aparecia lá aquele tetragrama, eles trocavam ali as suas tintas, trocavam as penas. O cuidado que eles tinham com o final do seu trabalho. Todas as letras e palavras eram contadas. Se faltasse uma letra, adivinha? Tudo ia para o lixo. Se faltasse uma palavra, também ia tudo para o lixo. Então, eles tinham o cuidado de que aquelas cópias fossem idênticas aos originais. Por que eles tinham essa reverência, esse cuidado? Sabe por quê? Porque eles acreditavam que aquilo lá era a palavra de Deus. E eles sabiam seriamente as consequências de você distorcer a palavra de Deus. Então, por causa disso. E temos também o zelo. Um erro em uma folha, você inutilizava aquela folha. 3 erros numa folha, você inutilizava o rolo todo. Então, se você está numa folha, errou uma vez, ok, você joga aquela folha fora. Aquele rolo, aquele pedaço de rolo. Mas se houver 3 erros, você está no final, você está quase terminando. Errou 3 vezes, vai para o lixo tudo. Então Deus, ele preparou um povo extremamente zeloso e preocupado com isso. Agora imagine se fosse brasileiro, né? Para fazer essas cópias.
Ah, faltou letra, mas dá jogo. Vai assim mesmo, o pessoal vai entender, até achar a letra, mas Deus já havia preparado. Então dá para nós confiarmos, sim, nas cópias, pelo zelo desse povo, preparado por Deus para fazer isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Bom, nós vamos falar sobre a Septuaginta. Eu até toquei nela agora há pouco. O que é a Septuaginta? A Septuaginta, ela é designada pelo algarismo romano, que significa, quem sabe, quem entende algarismo romano? Que é 50, e esse aqui você sabe, né? iPhone X, né? Pensa aí. 2 iPhone X, então 20. 50 mais 20, 70. Septuaginta é uma palavra latina que significa 70. A Septuaginta, ela é a versão dos 70. O que isso significa? Aristéias, ele era um escritor lá da corte de Ptolomeu Filadelfo. Estou falando de 285 a 256 a.C., bem próximo ali do Novo Testamento, num período em que a Grécia tinha dominado ali a região de Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Esse Aristéia, que ele trabalhava lá na corte de Ptolomeu Filadelfo, guarda esses nomes aí, que é bonito para pôr nos filhos, tá? Ele escreveu ao seu irmão Filócrates, né? Dá para pôr o nome do cachorrinho do Felipe de Filócrates. Ele começou a contar que o referido monarca, que o monarca, por proposta do seu bibliotecário, né, que era o Demétrio de Farelo, ele solicitou que o sumo sacerdote, Eleazar, que ele enviasse doutores versados, que entendessem muito bem de grego e que fossem versados nas Sagradas Escrituras. Então, o sacerdote, ele reuniu para si 72 homens, tá? 72 homens, 6 de cada tribo, e enviou esses homens para trabalhar no processo de tradução do que é conhecido como a Septuaginta, tá? A versão dos 70, que é do original hebraico para o grego. Por quê? Porque o bibliotecário percebeu que na sua biblioteca, naquela biblioteca, não havia nenhum escrito a respeito do livro dos judeus. Não havia uma tradução. E ele desejou essa tradução. Então ele escolheu 72 sábios eruditos que dominavam o grego, e eles pegaram o hebraico, que era a língua materna deles, e eles traduziram para o grego em 72 dias. Então, facinho decorar. 72 homens, 6 de cada tribo, e fizeram esse trabalho em 72 dias, né? Um dia para cada um trabalhar. Então, foi uma tradução fantástica. Essa foi uma tradução muito popular nos dias de Jesus. Os apóstolos, eles liam, quando liam, eles liam nessa versão, a versão chamada Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Tá? E dá para nós confiarmos na Septuaginta? Dá. Por quê? Porque além de ter ela em grego, nós temos também em hebraico. Então dá para você checar a tradução que eles fizeram, né? E muitas palavras, é muito bom, porque muitas palavras que foram usadas no Novo Testamento, que foi escrito totalmente em grego, você encontra o significado dessa palavra na maneira como os judeus usaram no Antigo Testamento. Na tradução do Antigo Testamento, eles pegaram essa palavra e deram esse significado. Uau! Então, é semelhante ao que isso significa no hebraico, e traz esse significado para o Novo Testamento. Então, essa foi uma versão muito popular nos tempos de Jesus. Então, a Septuaginta é o quê? É uma versão grega do Antigo Testamento. Tá bom? Aí sim nós temos a Vulgata. Esse aí que é o latim, tá? A Vulgata latina. A palavra Vulgata vem de vulgar, né? Você se assustou agora, né? Nossa, parece uma palavra feia, né? Aquela pessoa tão vulgar, né? A gente usa assim. Mas o que significa vulgar? Ou vulgo? Aquele é o Rafael, vulgo Candião. É o Rafael, popularmente conhecido como Candião. Tinha outros apelidos, mas tá? Esse é suficiente para a minha explicação. A Vulgata era uma versão popular, a versão do povo. Não pense no povo com tentáculos, assim, do povo, tá? Essa tradução ela foi feita por Jerônimo, que era um sábio, erudito, estudioso das Sagradas Escrituras. Para realizar essa tradução, o que ele fez? Ele se instalou no mosteiro em Belém, e ele tinha 60 anos quando começou esse trabalho. A gente acha que está velho para fazer algumas coisas. O
cara com 60 anos foi para um mosteiro empenhar sua vida para fazer essa tradução. E ele demorou 3 anos para completar essa tradução. Imagine um senhor com 60 anos fazendo essa tradução, tá? E ele terminou ela em 405. Essa foi a versão do original, do Antigo Testamento, tá? Essa é a versão do original hebraico para o latim, que se tornou, por causa do Império Romano, a língua popular, a língua do povo, tá? A Vulgata Latina, Jerônimo, quando ele fez essa tradução, ele traduziu também alguns livros que havia no Antigo Testamento que a gente não considera como canônico. Ele traduziu os livros que a gente chama de livros apócrifos, ou seja, livros que não são inspirados. Só que ele não acreditava na inspiração desses livros. Ele mesmo escreveu que aqueles livros haviam sido traduzidos por uma questão muito simples, ele faz parte da história, mas que não era correto nem prudente fazer doutrina em cima daqueles livros. E ele colocou aquilo como um apêndice no final da sua tradução. Aí, a Igreja Católica adotou oficialmente, em 1546, no Concílio de Trento, a versão Vulgata Latina como a versão oficial da Igreja Católica. Mas por que ela fez isso? Alguém sabe? O que aconteceu em 1546 para a Igreja Católica fazer isso? A Reforma Protestante, que foi em 1517, tinha tomado uma proporção muito grande na Europa. O que aconteceu na Reforma? O principal marco da Reforma foi a tradução da Bíblia para a língua do povo. Porque até então, quem é que tinha acesso às Sagradas Escrituras? O clero. Os leigos nem podiam tocar na Bíblia, era pecado de morte. Aí, ninguém podia ler, porque ninguém tinha. Você ia na missa, a missa era em latim. Tinha gente, a maioria não entendia. Eles acreditavam em qualquer coisa. E naquela época, Lutero bateu fortemente, a maioria das suas teses foi contra qual doutrina católica? A indulgência. Então, Lutero bateu contra a indulgência. O que era a indulgência? Um documento que você pagava um alto preço que te garantia a salvação. Uau, que absurdo você está falando. Quem é tão burro assim a ponto de acreditar? Mas pensa, eles não tinham a Bíblia, eles não podiam ler, eles não sabiam que era a verdade, eles tinham que acreditar cegamente. E assim que eles faziam. Então, a Igreja Católica tinha a doutrina do purgatório, que surgiu para botar medo no pessoal, para o pessoal pagar mais indulgência. Começou a criar a doutrina de veneração dos santos, foi criando um monte de doutrina que você conhece. Todo mundo acreditava. Mas aí Lutero fez uma tradução do Novo Testamento para o povo alemão. E distribuiu isso. E teve um outro fator que eu vou falar daqui a pouco, que cooperou assim, fantasticamente. Agora o povo tem acesso à Bíblia. E eles começam a checar. Doutrina do purgatório. Espera aí. Como assim? Isso não faz sentido. A salvação por meio das obras. Espera aí, a Bíblia está falando que a salvação por meio da graça? É pela graça, é pela fé? Como que assim que pode um homem ser salvo? Parece que Lutero está certo. Então o povo começou a abrir o olho e começou a ir contra as doutrinas, os dogmas católicos. E o que eles fizeram? Os católicos, em 1546, tiveram uma brilhante ideia. Vamos fazer uma contra-reforma. Eles não falam contra-reforma, eles não gostam, porque dá a ideia de que é fruto dos protestantes, por causa dos protestantes, então eles não gostam disso, eles são bem orgulhosos, mas é uma contra-reforma mesmo, eu falo que não querem saber. Aí, essa contra-reforma foi para quê? Para tentar derrubar a reforma protestante, que estava crescendo. E aí a Igreja Católica encontrou amparo nesses livros apócrifos para as suas doutrinas. Aí eles, então, inseriram 7 livros a mais na Bíblia deles. Então, a Bíblia deles tem 7 livros a mais do que os nossos. Eles inseriram. Já discutindo com um católico, uma vez, ele falou para mim, por que vocês tiraram 7 livros da Bíblia? Sabe nada, inocente, né? Então, a Igreja Católica adotou a Vulgata Latina. Jerônimo deve ter se revirado no túmulo lá quando colocaram os apócrifos, porque ele mesmo sabia que aqueles livros não eram inspirados. Ele colocou porque... alguém aqui já leu os livros apócrifos? Alguém já leu? Já leu? Qual que você leu?
Tobias, alguém já leu Macabeus? Leia. Então, não é pecado, tá? Não, antes que assim, aqui alguns evangélicos, pelo amor de Deus, não posso nem pegar. Né? Leia, é uma história muito fantástica. Sim, sim. Está cheio de doutrina errada. Tem lá que a justificação por meio da carne de um peixe lá, tudo tem um monte de besteira. É viajar na maionese aquele livro. Mas a parte histórica, o relato da história de Judas Macabeus, é uma história muito bonita. E ainda que Deus naquele período tenha ficado em silêncio, você percebe que Deus estava sim trabalhando na história. Deus não virou as costas, tirou umas férias, foi para o Havaí ficar 400 anos. Deus estava trabalhando. Leia a história de Judas Macabeus, é uma história fantástica. Mas é um livro apócrifo e Jerônimo não queria que fosse tratado como Sagrada Escritura. Jogou lá no final. Mas a Igreja Católica, malandramente, fez com que o livro entrasse para o cânon da Igreja Católica. Alguma dúvida? Então, a versão Vulgata é o que mesmo? Popular. É a tradução de que idioma para qual idioma? Parou. Opa, falaram grego aí, uns falaram latim. E a Septuaginta? Septuaginta, grego, Vulgata, latim. Pois não, senhor? Não? Estava com a mão erguida aí, ninguém queria falar alguma coisa. Está na hora? Alguma dúvida? Então vamos falar um pouquinho sobre o cânon das Sagradas Escrituras. Quem já ouviu falar a expressão cânon? Ninguém ouviu? Deu cano no serviço, né? Não sabe o significado? Já ouviu a expressão Papa João Paulo II foi canonizado? Já ouviu? Já? Santo não sei das quantas foi canonizado. O que significa isso? O que significa? Que ele recebeu, agora ele tem um poder especial, ele tem uma qualidade especial, ele é um santo agora. Então ele é de uma qualidade superior. A palavra cânon, ela é uma palavra que vem do grego e significa literalmente vara reta de medir. Uma régua. Tá? Antigamente não tinha régua bonitinha, eles mediam com vara. Vara reta de medir. A ideia para que você guarde a ideia, é o seguinte: imagine que você está trabalhando e você tem que cortar panos, só que tem a medida. E a medida tem que estar dentro daquela régua. Então, de repente, o pano passou da medida, isso significa que não serve. Você faz o quê? Furiou, joga fora. Está curto, está fora da medida. Na nossa fábrica lá, a gente trabalha muito com medida. Está fora de medida, está fora do cano, joga fora. Então, a ideia da palavra original é essa. E no conceito religioso passou a significar os livros que nós consideramos inspirados por Deus, porque a Bíblia é o nosso cano, a Bíblia é a nossa régua de medir. Tá? Então, por causa disso, nós falamos que a Bíblia é um livro canonizado. Mas houve um processo todo para que alguns livros fossem considerados como canônicos. Houve uma régua a qual esses livros precisavam se enquadrar, precisavam ser medidos. E foi feito isso. Então, nós dizemos que nós temos o cânon das Sagradas Escrituras hoje em nossas mãos completos. Então, os livros que nós temos hoje, são livros inspirados por Deus, nós chamamos de livros canônicos. Os livros que a Igreja Católica inseriu na Bíblia deles, nós dizemos que são livros não canônicos, que significa que não são inspirados por Deus. Tá? Então, a palavra cânon, ela significa isso. É muito popular essa palavra. A gente vai ouvir muito ela quando estiver estudando qualquer matéria. Qualquer livro, eles citam a palavra cânon. De acordo com o cânon tal, que foi formado no ano tal. O desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, ele começa como? Como é que começa o desenvolvimento do cânon? O próprio Deus. O próprio Deus começa a escrever quando ele mesmo entrega os mandamentos, os 10 mandamentos para Moisés. E aí
estas e outras palavras foram dadas, Deus foi levantando profetas ao longo da história, e à medida que Deus ia se revelando a esses santos profetas, o que acontecia? As suas palavras iam sendo aceitas como a verdade de Deus, como a palavra de Deus. Como que os profetas começavam geralmente? Tem muita gente na igreja que começa igualzinho lá, né? Assim diz o Senhor. Porque a função do profeta era qual? Ser um porta-voz de Deus. Então, se ele é um porta-voz de Deus, ele está falando aquilo que Deus o inspirou a falar, então é óbvio que o que sai dos seus lábios é a palavra de Deus. O conteúdo do cânon do Antigo Testamento, ele continuou aumentando à medida em que a revelação foi sendo dada. E se nós conseguirmos datarmos, por exemplo, Ageu, que escreveu, que foi um dos últimos livros ali do Antigo Testamento, em 520, Malaquias por volta de 435, nós teremos uma ideia bem aproximada dos últimos profetas do Antigo Testamento. Desse modo, nós dizemos que depois de 435 a.C., não houve mais acréscimo. O cânon do Antigo Testamento simplesmente fechou. Não houve mais acréscimo. Só que de 435 até os dias de Cristo, dá um período de aproximadamente 400 anos, que é o período conhecido historicamente como o período de silêncio profético. Por quê? Porque Deus não levantou mais profeta nesse tempo, que é onde aconteceu a história de Judas Macabeus, que é onde aconteceu a história de Antíoco Epifanes, que foi lá sacrificar uma porca. Então, esse período de 400 anos é conhecido como o período de silêncio profético. Esse período de silêncio profético, ele se rompe quando? Ele se rompe cabalmente quando Jesus Cristo vem à Terra. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, por meio dos profetas, a nós falou nos últimos dias através do Filho. Então Deus falava através dos profetas, agora Deus já não falava mais. 400 anos, e agora Deus rompe o silêncio cabalmente lá em Jesus. Só que ele começa a romper o silêncio um pouquinho antes, lá no Novo Testamento. Lembra de Zacarias, o pai de João Batista? Ele era um sacerdote velho, porque não podia ter filho, e o filho deveria já na idade que ele está ter assumido a sua função, mas como ele não tinha filho, ele ia ter que trabalhar como sacerdote até a morte. Aí ele estava lá no templo, fazendo a sua rotina. Não havia Arca da Aliança, a Arca da Aliança tinha se perdido no Império Babilônico, já não tinha arca, então não tinha muito o que fazer lá. Então o máximo que ele ia era lugar santo, ali tinha os pães, comia os pães tal, e só podia fazer seu ritual ali, o altar do incenso. E era aquela monotonia, 400 anos que nada acontecia. De repente, o que acontece lá com o velho? Parece um anjo e fala com ele. Ele ficou assustado. Ele desacreditou, ele ficou, como assim, tal? Por quê? Deus estava começando a romper o seu silêncio. Deus estava começando a dar demonstração de que estava próximo o dia em que o próprio Deus iria falar com os homens. O silêncio estava começando a se romper. Então nós temos 400 anos de silêncio. Por que nós rejeitamos os livros apócrifos que a Igreja Católica adicionou? Por que nós não consideramos canônico? Porque quando nós lemos, por exemplo, 1 Macabeus, abre aí 1 Macabeus, por favor. Quem pode? 1 Macabeus 4, 45 a 46, veja o que eles disseram. Veja como eles encararam a questão do silêncio. Demoliram-no, pois, e despuseram as pedras sobre o monte da morada. Está falando da destruição que aconteceu naqueles dias no templo. E em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Esse profeta não veio. Eles estavam esperando ali que Deus não está falando, mas a qualquer momento Deus vai falar. Olha a destruição do... Agora Deus vai falar, não é possível. Algum profeta vai se levantar, destruir o templo aqui. Olha o que fizeram. Deus não falou.
Aí nós olhamos para um homem chamado Flávio Joséfo, que é um historiador que nasceu no ano 37 ou 38 depois de Cristo, então bem pertinho da morte de Cristo. Ele é um famoso historiador, seus escritos são populares até hoje. Há uma suspeita de que ele seja irmão de Nicodemos, aquele que foi conversar com Jesus. Ele diz o seguinte, quando ele escreveu contra Apião, capítulo 1, versículo 41. Não precisa abrir também. Aí diz o seguinte: desde Atarxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual aos dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Eles escreveram coisas, histórias, mas não são dignas de ser comparadas com os escritos antigos. Por quê? Porque havia falta de sucessão de profetas. Profetas falavam em nome de Deus. Não tinha mais. A literatura rabínica, ela também reflete uma convicção semelhante a isso, de que o Espírito Santo havia se afastado de Israel, não levantando assim mais profeta. Veja o que o Talmud babilônico diz, que é uma literatura dos rabinos. Após a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo afastou-se de Israel. Os próprios judeus não reconheceram aqueles livros como sendo inspirados. Por quê? Primeiro, porque foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi em hebraico. E outra, não havia profeta. A história mostra que não havia profeta. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado recentemente, não faz muito tempo. Havia uma comunidade, uma seita judaica, e eles esconderam alguns manuscritos. Tem um manuscrito completo de Isaías, e eles esconderam numas cavernas, em Qumran. Aí um dos pastores estava ali cuidando, não pastor que você está pensando, estava cuidando de ovelha, né, tal, e era costume deles tacar uma pedra na caverna para ver se tem algum bicho, alguma coisa, se pode entrar, vai que tem, né, algum animal lá e vai levar todo o seu rebanho. Aí um deles tacou uma pedra e escutou um vaso quebrando. Opa, tacou de novo, pá, quebrou. O que é isso? Entraram lá e encontraram os manuscritos do Mar Morto. E não há nenhuma menção dos livros apócrifos. Nenhuma. Né? Então, a própria cultura judaica, os próprios judeus não mencionaram esses livros como sendo inspirados. E você vai olhar Jesus, ele menciona vários trechos das Sagradas Escrituras, e ele não faz nenhuma menção desses 400 anos. Tá? Então, o cânon do Antigo Testamento terminou lá mesmo, no finalzinho, lá em Malaquias. Tá? Não está cronologicamente dessa forma, mas Ageu, Zacarias e Malaquias estão mais ou menos no mesmo tempo e encerrou ali. Ok, o cânon do Antigo Testamento é muito fácil de você definir ele. Tá? É isso que eu estou falando, é de novidade, porque eu não falei na outra aula, né? Então, presta atenção. O cânon do Antigo Testamento é tranquilo, porque os próprios judeus e Esdras, depois, no finalzinho, quando ele agrupa os livros, está tudo tranquilo, ele agrupou os mesmos livros que nós temos hoje. Então, os próprios judeus se encarregaram do processo. E o Novo Testamento, que não contamos com os judeus? Como é que a gente faz para definir o Novo Testamento? O Antigo Testamento, ele basicamente ele foi, os livros eram inseridos basicamente pelas palavras dos profetas. Deus usava os profetas em grande escala para trazer revelação da sua palavra. Tá? Ou usava homens para escrever trechos da história, relatos históricos, e que os profetas autenticavam isso como sendo verdade. Nas suas profecias havia menção desses escritos, então eles consideravam tranquilo. E o Novo Testamento? Como é que faz para considerar um livro canônico? Deus levantou uma categoria diferente de pessoas. Apóstolos. Deus, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos passaram a ser chamados de apóstolos, e são os apóstolos que ficam incumbidos de montar o cânon do Novo Testamento. Lá em Efésios, a Bíblia fala que a igreja ela é edificada sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
Qual é o último profeta que a gente tem? Todos os profetas profetizaram até... Tem alguém aqui, né? Quem é? João Batista. Então, João Batista, ele era um profeta. A história da igreja, a igreja é estabelecida e fundamentada sobre o alicerces de quem? O alicerce lá. Profetas e dos apóstolos. João Batista, quando ele vem, qual é a função de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Quais são as últimas palavras do Antigo Testamento? Termina com qual profecia? Vai chegar um dia em que o Elias vai vir. O Elias que havia de vir, ele vai ter que vir, porque ele antecede o Messias. Sem João Batista, sem o Elias, não haveria Cristo. Então, todos os 4 evangelhos começam mostrando esse profeta, o mais importante profeta, porque ele que é o que anuncia, ele que prepara o caminho para Cristo andar. Nós temos os profetas e nós temos os apóstolos. Então, o Novo Testamento, a história da igreja, ela só reconheceu os livros do Novo Testamento como canônicos, aqueles que foram escritos por apóstolos. Se foi escrito por apóstolo, era livro canônico. Por quê? Qual era a função do apóstolo? Exatamente, trazer essas doutrinas elementares, trazer luz àqueles mistérios que outrora estavam ocultos e que Deus agora resolveu revelar através do seu Filho. Então, o Novo Testamento é muito fácil. Os apóstolos escreveram a maioria dos livros, certo? Certo. Está fácil, temos bastante livros já que pode ser considerado. Por isso, se nós dissermos que tem apóstolo hoje, que temos apóstolo hoje, significa que o cano está em aberto. O cano se encerrou com a morte do último apóstolo, que morreu próximo do ano 100, que era o João. Então, quando João morre, o cano acabou, não há mais apóstolo, não há mais sucessão apostólica, não tem esse negócio de G12, não tem mais nada disso, acabou. Se você afirma que há apóstolo hoje, significa que a igreja está ainda nos seus alicerces e pode ainda vir doutrina nova. Aí você está se perguntando, mas tá bom, legal isso aí que você falou dos apóstolos, mas e Marcos? E Lucas? Eles eram apóstolos do Senhor? Mas nós temos os livros deles aqui conosco. Será mesmo que a gente está colocando livro apócrifo aqui? Como é que funcionava? Bom, esses homens, eles entraram no cânon devido à sua proximidade com os apóstolos. Lucas estava muito próximo de quem? Lucas muito próximo de Paulo. E Marcos estava muito próximo de quem? De Pedro. Nós temos também, tem mais um nome que estava bem próximo, estou tentando achar ele aqui, Judas, não é Iscariotes, tá? Aquela epístola que tem Judas não é Iscariotes. Ele estava muito próximo de Tiago, né? Então, esses apóstolos, eles reconheceram o próprio livro deles como sendo inspirados. E eles estavam vivos até esse tempo, eles permaneceram vivos, né, até o tempo em que esses homens escreveram, para, de fato, autenticar e reconhecer como sendo Escritura. Quer ver uma coisa interessante? Que, como os próprios apóstolos começaram a considerar os escritos do Novo Testamento, equiparando eles como Escritura Sagrada? Se nós olharmos 2 Pedro 3, 15 e 16, olha o que Pedro fala, olha que legal. Só tinha o Novo Testamento, o Velho Testamento escrito e um pouco de cartas de Paulo escritas, alguns escritos de Pedro também. Havia muitos poucos manuscritos, não estava completo ainda, evidentemente. O Apocalipse foi escrito bem mais tarde. Olha o que ele diz: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhe escreveu. Está falando de uma das cartas de Paulo. 2 Pedro 3, 15 e 16. Tá? Quem quiser acompanhar. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas.
Então, Pedro está se referindo às cartas de Paulo, até aí nada de especial. Em todas as suas cartas, falando nelas desse assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Quando ele fala demais escrituras, ele está dizendo que aquilo também é escritura. Aqui é um comparativo, né? Ele está comparando aquilo que Paulo escreveu com as demais escrituras. Tá? Então, o próprio Pedro considerou os escritos de Paulo como sendo inspirados. E Paulo? Vamos ver o que Paulo escreve em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino, pois a Escritura diz, olha aí, que interessante, Paulo está falando aqui do sustento que o obreiro tem que ter, né, e eles são dignos de dupla honra quando eles trabalham, principalmente na pregação, no ensino. Aí ele diz, pois a Escritura diz, o que é a Escritura? Ele diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Isso está em Deuteronômio 25, 4, Antigo Testamento. Mas o texto não para aí. A Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, Deuteronômio, e o trabalhador merece o seu salário. Onde está escrito isso? Lucas capítulo 10, versículo 7. Paulo fala, a Escritura diz, ele cita o Antigo e o Novo Testamento lado a lado, considerando o próprio livro de Lucas como sendo inspirado. Paulo, que tinha a autoridade apostólica, ele próprio considerou esses escritos de Lucas como sendo escritura. Então foi um processo um tanto quanto natural no Novo Testamento. Foi através da sucessão dos apóstolos, através do que aqueles apóstolos estavam legando à igreja, aqueles ensinamentos. Então, esses livros foram assim inseridos. O único livro que houve uma grande dificuldade, que demorou para ser aceito, foi o livro de Hebreus. Por quê? Pela dificuldade de saber quem é o seu autor. Quem que escreveu? Mas os próprios cristãos dos primeiros séculos, eles mesmos perceberam que aqueles livros eram dignos de fazer parte dessa lista, porque os seus ensinos corroboravam com todas as Sagradas Escrituras, com todo o ensino do apóstolo Paulo, todo o ensino de Pedro, e tardiamente, esse livro aqui acabou sendo inserido. A lista mais antiga do cânon do Novo Testamento completa que temos data de 367 depois de Cristo. Então, os 27 livros que nós temos. Atanásio, quando ele escreveu a sua 39ª Carta Pascal, ele listou exatamente os 27 livros que nós temos. Então, nós estamos falando do 3º século aqui, 4º século já, né? Os mesmos 27 livros que temos na Bíblia hoje. E em 397 houve um concílio em Catargo e a Igreja Ocidental também abraçou os 27 livros, concordando que essa era a lista e deveria se fechar assim o cânon do Novo Testamento. Então, o cânon é exatamente isso. Diz respeito àqueles livros que são inspirados por Deus. O que não são inspirados, a gente chama do quê? Apócrifos. Aí está o apócrifo. Apócrifo. É legal, né? Apócrifo. Né? Cachorrinho lá, Felipe. Literalmente, apócrifo significa o quê? Secreto ou oculto, ou não genuíno, ou espúrio, falso, nesse sentido. Tá? A palavra, literalmente, a palavra grega, literalmente, significa isso. E diz respeito aos livros que não passam pelo cânon. E como eu disse, a Igreja Católica, ela adicionou 7 livros a mais que não estão contidos nos nossos livros. Fora essa adição, a Igreja Católica também adicionou acréscimos em livros que estão no nosso cânon. Então, muito cuidado, não são só os 7 livros a mais. Houve um pequeno acréscimo em Esther,
houve três acréscimos também no livro de Daniel. Eles acrescentaram o Cântico dos Três Santos Filhos. Então, se você ver essa história lá, é uma história apócrifa que foi acrescentada pela Igreja Católica. Tem a história de Susana, lá em Daniel, e também a história de Bel e o dragão. Então, esses três acréscimos foram feitos pela Igreja Católica também naquele período de 1546, no Concílio de Trento. Vamos lá, os livros, então, apócrifos. Nós temos Tobias, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes. 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruque e Sabedoria de Salomão, não confunda com Provérbios também, tá? Então, esses são os livros apócrifos. E aí nós temos o período interbíblico, que eu falei para vocês, que é aqueles 400 anos de silêncio profético. E por isso eu digo que é importante você ler os livros que foram escritos nesse período, porque muita coisa muda em 400 anos. Eu fui para o Brasil aquele tempo lá, quando o Enzo era bebezinho ainda, eu fiquei 5 meses no Brasil. Quando eu voltei para o Japão, já estava diferente algumas coisas. Tá? As coisas mudam. E quando eu voltei para o Brasil, então, depois de 8 anos, nossa, as ruas já não eram a mesma e já não sabia nem andar mais lá. As coisas mudam em pequenos períodos de tempo. Agora, imagine 400 anos. Você está lá no Antigo Testamento, lendo até Malaquias, acabou. De repente, você entra lá no Novo Testamento. Parece que para você não tem nenhum intervalo, né? Você só virou uma página. Parece que a história continuou, mas é importante você saber que houve um período de 400 anos, e é nesse período que eu disse, como eu disse para vocês, que Deus estava preparando a vinda do seu Filho. Olha que legal, quando Jesus veio, o que aconteceu? Quando Jesus veio, havia o mar Mediterrâneo, que era, antes desses 400 anos, aqui nesse período dos 400 anos, era praticamente impossível você trafegar, navegar por esse rio, né, chamado de mar, mas é um grande lago. Era impossível, só que ele é que dava acesso a outros países. Como o evangelho chegaria em outras nações se era impossível atravessar por causa dos piratas? Quando o Império Romano chega e domina Israel, o Império Romano faz umas coisas assim, boas para Israel. Primeiro, dá liberdade religiosa. Eles têm liberdade para cultuar o Deus deles. Não foi imposto que eles adorassem, a princípio, pelo menos, os deuses romanos. Os romanos deram um templo para eles, templo de Herodes. Os romanos estabeleceram a Pax Romana, a paz dentro do império. Por isso que quando há aquela suspeita de rebelião com relação a Jesus ali, os judeus ali acusando ele, e os discípulos ali tentando defender, assim, e agora o que a gente faz? Se eu prendo, os discípulos fazem uma rebelião. Essa era a luta de Pilatos. Se eu solto os judeus, e se houver uma rebelião, isso vai contra a Pax Romana, ó, e a cabeça vai rodar. Então Pilatos estava muito preocupado com o seu pescoço, por causa do conceito de Pax Romana. E a Pax Romana fez com que esses rios, que era praticamente impossível de se trafegar, fossem liberados, e agora pessoas de outras nações passavam por aquela região. Aquela é uma região muito importante. Quando você lê Atos capítulo 2, lá no dia de Pentecostes, quantas nações estão presentes ali? Medos, persas, elamitas, pessoas vindo da Mesopotâmia, um monte de gente, tudo passando por ali, ouvindo aqueles caras falar, aqueles judeus falarem das maravilhas de Deus na própria língua materna deles. Como é que esses caras estavam passando por ali? Como isso era possível? Pela Pax Romana. E o evangelho que chegou ali, alcançou essas pessoas nesse dia de Pentecostes. É bem provável que a igreja de Corinto tenha nascido daquele dia. Pessoas de Corinto levaram o evangelho para lá. Então Deus trabalhou de uma forma magnífica, Ele foi preparando isso desde os 400 anos. Deus ficou em silêncio, mas Ele não parou de trabalhar. Ele deu um povo que falava o grego, fez esse povo dominar, fez esse povo obrigar as nações a aprender o idioma grego, depois preparou o Império Romano, que estabeleceu essa Pax Romana. E agora, Jesus Cristo, quando chega, está tudo muito fácil.
Está tudo muito simples. Mas nesse período de 400 anos, algumas coisas acontecem ali e a gente nem percebe. Por exemplo, você está lendo o Novo Testamento, aparece os saduceus e os fariseus brigando. Cada questão da doutrina, da ressurreição e outras coisas, eles estão brigando. Aí você vai para o Velho Testamento, cadê esse povo lá? Não tem. Onde surgiu? 400 anos. Eles surgiram dali. Quando? Quando o Império Grego começa a dominar Israel, e esse domínio, a ideia dos gregos era helenizar o mundo todo, né? Essa é uma ideia de louco, né? Ele queria que o mundo inteiro falasse grego, ele queria dominar o mundo todo, é igual o Pink e o cérebro, né? Vamos dominar o mundo amanhã. Era essa a ideia. E eles, onde eles chegavam, eles implantavam a cultura grega, a filosofia grega, por isso no Novo Testamento a filosofia é muito forte, né? Vê Paulo quebrando o pau com os filósofos lá, porque a filosofia ainda era uma coisa muito importante naquela época. E o idioma. Aí, esse império grego, ele domina todo mundo ali, domina as nações, domina ali. Só que quando ele chega para implantar a língua, a cultura, aí houve um grupo que falou assim, não, nós não vamos falar grego, não. E esse grupo separa-se. Por isso a palavra fariseu significa separado. Porque vem de um grupo que se separou. Falou, não, nós somos patriotas. Nós não aceitamos a cultura. Eles perderam, é lógico, mas nós não aceitamos. Então os fariseus, quando eles surgiram, não era tão ruim assim. Era um espírito de patriotismo. Defender a sua pátria, defender a sua nação, defender a sua cultura. É exatamente isso que você faria. Talvez se alguém chegasse no Brasil, os argentinos invadissem lá, vão aprender agora a falar o espanhol deles lá. Não vamos não queremos não. É a mesma coisa, a gente ia ser patriotas. Não, nossa língua é essa. Nossa cultura é essa. Né? Eu acho que deveria trocar nossa cultura, mas não cabe a mim. Então, os fariseus surgiram com essa ideia. Não, radicais, não queremos. Aí, por outro lado, surgiu os saduceus. Um outro grupo falou, não, que é isso. Muito bom aprender outro idioma, né? É uma oportunidade. E outra, né? Temos que ter as portas mais abertas para as novas culturas. E então, esse povo já começa brigando, se separando ali. Aí, chega no Novo Testamento, o problema já embolou tudo, já é doutrina, já não é nem patriotismo mais, mas tudo começou nos 400 anos de silêncio. Nos 400 anos em que Deus não estava levantando mais nenhum profeta. Mas ele estava lá, não é que ele tirou férias, tá? Ele estava preparando o território. E foi impactante, 400 anos sem falar, de repente Jesus começa a falar. Isso despertou. Imagina se Jesus começa a falar logo no finalzinho do Antigo Testamento, ele muito facilmente seria confundido como mais um profeta qualquer. Mas o silêncio se rompe de uma forma maravilhosa. Agora não são mais os profetas que estão se levantando. Agora é o próprio Deus encarnado que está falando àqueles homens. Então, Deus rompe o seu silêncio, assim, é o ápice do espetáculo, né? É aquela parte mais linda do show que você fala, uau, palmas, é assim mesmo. Foi quando Jesus Cristo veio romper com o silêncio. E eu vou romper aqui para vocês poderem comer um pouquinho.